Fala moçada, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do One Break Podcast. Eu sou o Thiago Santos, esse é meu camarada Chico Sá. Olá galera, tudo bom com vocês? Thiago, mais uma vez aqui para a gente bater um papo legal sobre carreiras, sobre trabalho e sobre a vida também, né? Para onde o trabalho nos leva. Exatamente, Chicão. E aí, você que quer seguir o nosso canal, que você que está afim de gravar um podcast, né? O que faz, Thiago? O que a Vamos pessoa falar primeiro faz? do One Break. Se você quiser seguir o nosso canal, entre em todas as plataformas digitais, no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no Deezer, no Spotify. Nós somos um dos únicos podcasts do Brasil que temos o videocast, né? Que pode ser assistido. Que pode ser assistido, exatamente. Boa. Você só não vai ouvir a minha voz, como ver. Ó. E aí, o One Break Podcast. Certo, Chicão? Tá certo. E se você quiser gravar um podcast bacana aqui numa estrutura legal, só entrar no site www.42live.com.br. Tem uma boa ideia, né? Que é pôr em prática um podcast, aí. Um assunto bacana. Esse estúdio é top. Esse estúdio é top. É só entrar lá, entrar no contato lá, falar com o nosso querido CFO diretor Henrique. Diguetou. É isso aí. E quem que é a nossa, Chicão, ilustríssima convidada de hoje? Thiago, hoje nós temos uma pessoa muito importante, uma convidada especial com um assunto bacana que a gente vai conversar. Ela é publicitária, é comunicadora, especialista em marketing. E hoje ela é diretora executiva da Associação Viva e Deixe Viver. Boa. Que depois ela vai contar para nós mais detalhes. Então hoje nós vamos bater um papo com a Luciana Bernardo. Seja bem-vinda, Luciana. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Legal, que bom. Prazer é tudo nosso, né, Chicones? E Luciana, assim, como já entrando um pouquinho de leve aqui na associação, eu vi que você gosta de contar histórias, então aqui vai ser bom porque a gente gosta de ouvir histórias. Perfeito, então deu match. A gente vai começar querendo saber a história da Luciana, assim, naquele começo profissional, como que era a Luciana, o que a Luciana estudou, por quê? Conta um pouco aí a sua história. Vamos lá. Bom, caminhada é larga, né? Decidi fazer publicidade e propaganda, porque sempre gostei de ver os comerciais na TV, tinha curiosidade, essa parte criativa, planejamento. E como uma boa universitária, né, quando eu me formei pela FAAP, eu tinha um sonho, que era trabalhar na maior empresa de comunicação da época, né? E felizmente consegui, né, que fui aceita a trabalhar na TV Globo. Estagiária. Plim, plim. Não fui estagiária, não. Eu entrei como assistente mesmo. Já entrou. Já entrou. Chegou chegando. Cheguei chegando. Que... Era uma área nova, muito interessante, um belo de um aprendizado. Eu trabalhei como trade marketing, então absorvi as informações de marketing para transformar em propostas de mídia diferenciadas. E foi um grande aprendizado, né? Eu fiquei lá em torno de 4 ou 5 anos e daí estava no boom, precisava dar uma melhorada no idioma, recebi um convite e fui estudar fora, fiquei fazendo intercâmbio. No meu regresso, eu fui para a agência de propaganda, também foi uma passagem muito importante, fui atendimento. E aí percebi que a pegada era bem corrida, É a fama das agências. A fama né? das agências. Todo mundo que faz publicidade quer trabalhar em agência, mas tem essa realidade que só vê depois, né? Só depois. Mas foi importante. Eu acho que trabalhei, né? Fiz um pouco de tudo. Então, veículo, agência, cliente. E aí você vai montando, né? Você vai formatando as suas escolhas, né? Mas eu diria que depois de algumas passagens, quando eu fui para o mercado da internet, que eu também trabalhei no UOL, eu percebi ali, fazendo algumas parcerias, que realmente a menina dos olhos, para mim, era a área social. Então, eu percebi que... Mas você percebeu em que momento? Assim, como é que veio essa percepção? Porque você estava nesse mundo corporativo, de comunicação, de marketing, né? Por que veio esse... feeling? Porque, no fundo, já era minha proposta, meu propósito, na verdade, pessoal, né? Desde muito nova, eu já trabalhava em alguns projetos mais ligados à área da religioso, à área espiritualista, e eu me sentia bem. E depois, durante um tempo, eu pensei, por que eu não consigo
fazer isso no meu dia a dia, através da minha prática profissional. E aí comecei a formatar umas parcerias, ajudando sempre uma instituição, né? Então, fazia parte de branding, né, do social, e percebi ali também que eu poderia me realizar no dia a dia trabalhando com isso. Então, a sementinha foi plantada a partir daí, né, dessas parcerias que eu fui construindo. E aí veio essa vontade de olhar, de trabalhar e me dedicar para o social. E numa dessas mudanças de empresa, eu fui para uma empresa da área farmacêutica e lembrei desse projeto, que é a Associação Viva e Deixe Viver, porque justamente trabalhei com o fundador, Valdir Cimino, na TV Globo. Então, eu acompanhei o projeto desde o início, desde o nascimento, né? Valdir é um missionário, né? Um mestre que a gente aprende diariamente. E aí eu busquei uma conversa para tentar fazer com que a empresa patrocinasse. Eu sempre ali tentando fazer as articulações. Conectar as pessoas. Exato. E nessa procura, a empresa acabou achando melhor fazer um outro tipo de projeto, mais ligado à área de nutrição, que era o core deles. E Valdir, então, me convida para fazer o curso de formação de contadoras de história. E aí vem um segundo capítulo da minha fase, né? Que é a hora que eu termino o curso, pego o avental, eu descubro que não vou mais morar no Brasil, né? Então, estou de mudança. E aí, o que a gente faz com todo aquele conhecimento? Pô, já tinha sido treinada, estava para começar a contar a história. Já estava contando, feliz, com o meu avental personalizado. E aí, o que aconteceu é que eu simplesmente transferi o meu conhecimento e fui contar histórias no hospital UVA Children's Hospital, lá no estado da Virgínia, onde fiquei durante 2 anos. Então você continuou. Continuei. Que bacana. Só que desde 2005. Foi contar em inglês. Em inglês. E às vezes em espanhol também, né? Acabava que tinha algumas necessidades. Foram, na verdade, 2 anos sabáticos, né? Só estudando e aprimorando aí o idioma. E, principalmente, uma escola no que se diz voluntariado, né? Então, se eu já tinha esse ímpeto, se eu já tinha essa vontade, a maneira como o país desenvolvido olha para o voluntariado me fez também trazer de volta para o Brasil um olhar diferenciado. Ou seja, eu posso, sim, trabalhar na área social de uma maneira profissional, trazendo conceitos do corporativo, organização, gestão de projetos, só que na gestão de um projeto social grandioso. E acho que foi mais ou menos essa linha da trajetória. Que bom que você citou, né, que você foi contar a história nos Estados Unidos. Eu ia até te perguntar as diferenças dos 2 países nessa questão, né, de voluntariado, mas você contou que é muito mais, com mais potencial, com um olhar mais profissional também do que aqui, né? Aqui depende muito de ajuda, não é? Não sei, nos Estados Unidos... Porque também é novo, não é? Não, por mais, não novíssimo, mas não é muito maduro, né? Esse ponto comparado com os Estados Unidos, né? Eu acho que, assim, tem uma coisa, em alguns casos, que eu ainda consideraria amador, mas também tem muitos projetos sérios que dá perfeitamente para o cidadão se engajar. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Mas acho que os últimos anos tem melhorado muito. Sim. Tem uma coisa de conceito, né? Aquela imagem negativa que criou-se, né? Da época das ONGs laranjas que falavam. Sim, acho que isso também deu uma danificada aí na imagem dos projetos. Sim. E isso a gente paga o preço até hoje. Eu não sei o que é. Depois a gente conversa no paralelo. Mas eu acho que tem essa Brasil, coisa da credibilidade, né? Da credibilidade, onde é que está indo o recurso. Entendi. Basicamente isso. Então, muitas pessoas ficam com um pouco de receio, pé atrás. E eu acho no português deu uma queimada no filme, né? Sim. Basicamente.
E eu acho que país desenvolvido tem essa coisa culturalmente falando. Então, a avó já fazia, aí a mãe, aí vem o filho, e vai passando de geração para geração, né? E país que acredita na força do social. Mas eu tenho muita convicção que a gente está caminhando para isso, né? Cada vez mais. Justamente pelo lado profissional que o terceiro setor tem se situado. Pelo lado profissional e também, nos últimos anos, a gente notou assim, uma mudança no social das pessoas, das companhias, né? A gente trouxe várias pessoas aqui e a gente percebeu como hoje as empresas e os grupos em geral querem devolver, os seus líderes querem devolver para a sociedade aquilo que a sociedade trazem lucro para eles, que faz sentido, né? Aquilo da gente não esperar só pelo governo, vamos agir. E mais do que as grandes empresas entrarem nisso, né? Por exemplo, a gente já conversou com vários aqui que antigamente, por exemplo, na inclusão social, lá no nosso passado, se via muito assim, vou contratar alunos de escola de primeira linha, né? Sim. Tinha muito isso. Hoje, graças a Deus, acabou. Quebrou. Tem que dar oportunidade a todos, né? Então, essa mudança das pessoas faz com que hoje se olhe com um olhar mais, vamos dizer assim, mais verdadeiro para se doar o seu tempo, para ser voluntário. Não é isso, eu acho. Sim, eu também tenho essa mesma percepção. Esse exemplo que você traz da empresa querer devolver, eu uso muito no pessoal, né? Eu acho que cada um também poderia adotar isso, né? Então, assim, eu vou devolver para a sociedade aquilo que eu tenho, né, de melhor, que é família, meu estudo, enfim, filhos. Por que não devolver um pouco de tantas coisas boas que a gente tem, né? Devolver um pouquinho em forma de afeto, de cultura, de incentivo, de inspiração, né? Eu acho que a gente tem condição para isso. Então, o voluntariado te proporciona também você fazer esse exercício cidadão diário. Sim, perfeito. Essa é a parte boa, né? Você também prestou seu apoio na chama aquela instituição internacional, a Cruz Vermelha, né? Isso. Também. Foi muito interessante. Aí eu fiz, na verdade, um papel diferenciado, né? Bom, obviamente que para você ser socorrista, você tem que ter os cursos. E a minha ideia não era essa. Eu queria contribuir também em projetos de marketing, alguma coisa que eu pudesse mais para frente trazer na bagagem no meu currículo. Então, na Cruz Vermelha em si, o meu papel foi de atualizar o site deles. Eu fiz um curso rápido de web na época, então eu colocava as notícias. Como uma boa trade marketing, você foi vender. E aí eu fiquei, né, indo semanalmente. Na real é que eu não tinha um visto de trabalho, então eu pensei, eu preciso de alguma maneira levar para o meu país de volta algum aprendizado, né, que não seja só o idioma. Então eu trabalhei em várias frentes, né? Eu trabalhei num projeto independente. Qual país você estava nessa nos Estados Unidos. Tudo nos Estados Unidos. Tudo nos Estados Unidos, nessa experiência, nesses 2 anos, né? Então eu contei histórias no hospital. No mesmo hospital, eu trabalhei na área de marketing. Me propus a acompanhar um projeto de lançamento do site de voluntariado do hospital junto com a comunidade. Então, eu participava das reuniões de marketing. Trabalhei na Cruz Vermelha nessa parte de web designer. Trabalhei também num canal, uma produção independente chamada Zona Latina, que era da ABC Channel, com a experiência da Globo. Então, eu definia as pautas de produção, ia atrás das empresas, participava das gravações. Eu me virei, né, sabe? Eu fui... As coisas foram aparecendo na sua vida e você foi... Tudo isso, pegando... Eu conto aqui só para dizer, tudo voluntariado. Tudo voluntariado. Então, sempre pensando na doação e também em receber conhecimento. É uma troca. Então, assim, sempre é uma troca. Você pode doar seu tempo, sua empatia em causas, de repente, nobres, mas também para uma empresa,
né, que esteja precisando, Sim. a própria Vive Deixe Viver. Nós temos os voluntários, contadores de história, que vão semanalmente aos hospitais doarem 2 horas contando história para as crianças, de 0 a 17 anos. Mas, se você quiser também ajudar, fazer um trabalho voluntário como fazedor de história, que a gente chama, você pode ir lá na nossa sede, que é na Rua Fortunato 140, na Vila Buarque. Aqui em São Paulo. Pertinho do Hospital Santa Casa de Misericórdia. E você pode ir lá doar na parte administrativa. Nós temos uma série de atividades, né? Nosso grupo é pequeno, nós somos em 10 pessoas aqui em São Paulo. E mais 8 representantes locais de outros estados e cidades também em São Paulo. E, obviamente, que sendo uma associação, esses voluntários são muito bem-vindos. Né? Então, não precisa esperar se aposentar para ir bater na porta e ajudar e fazer uma coisa legal. Né? Você pode ser estudante, dona de casa, ou mesmo um empresário, ou alguém do mundo corporativo, mas que tenha vontade ou de aprender algo novo ou de ensinar aquilo que já está ali no seu dia a dia. 2 horinhas ali, tranquilo, uma vez por semana, não é isso? Pode ir. Nos hospitais, 2 horas semanais. Agora, obviamente, no administrativo, né, você vai doar o tempo que você tiver no momento disponível. Ô Lu, uma pergunta. Que, na verdade, aproveitando, a gente está já no assunto... o que muitas pessoas, inclusive eu, devem estar pensando assim, pô, mas como que... o que vira o gatilho para eu fazer, né? O Chico mesmo comentou agora há pouco. Poxa, eu poderia também fazer algo e... precisa alguma coisa para, tipo, a pessoa ir, sabe? O que motiva sair de um sonho, de uma até cobrança pessoal, né? Porque todo mundo meio que... Você está falando de pensar em fazer e não, né? Sai do lugar. Executar, né? E não ficar assim... Pô, vamos ter atitude, né? Sabe? Como que é? Eu acho que é inverter as prioridades. Né? Então, assim, inverter a pirâmide. Inverter a prioridade, né? Então, o que é prioridade para você? Eu acredito num mundo melhor, que dure décadas, milênios, não sei. Mas eu acredito no mundo melhor. E o que é um mundo melhor? É um mundo solidário. É um mundo de, se eu te ver feliz, eu estou feliz. Né? Então, e eu sei que o voluntariado, ele proporciona esse prazer interno. Né? Ele te motiva, ele faz você acreditar na bondade, ele faz você acreditar na transformação. Então, a chave para mim é exatamente isso. Tem aquelas, né, eu preciso, antes de morrer, plantar uma árvore, escrever um livro, fazer um trabalho voluntário. Aquela lista lá. Aquela lista que a gente fica só se cobrando e não sai do papel. Então, acho assim, um primeiro passo é você identificar a causa que te toca. Né? É animal, é criança, é idoso. Né? Uma outra dica sempre que eu dou é fazer, morando principalmente em grandes capitais como São Paulo, fazer que esse trabalho não seja tão longe, porque isso também vai desmotivar. É o trânsito, é a chuva, é a greve, é o rodízio. Né? Então, como é que eu vou encaixar tudo isso? Né? E aí você vai afunilando, né? Até a hora que você escolhe o projeto e, de alguma maneira, o que você puder fazer é bem-vindo. Agora, eu queria trazer aqui uma pergunta que me fizeram lá nessa experiência do Zona Latina, nos Estados Unidos, que foi uma entrevista, obviamente não podia ser remunerada, porque eu não tinha visto de trabalho, eu ia ser voluntária. Então, a produtora executiva virou para mim e falou assim, o que você gosta de fazer? Eu levei um susto. Quando que você vai encontrar uma atividade e a pessoa te pergunta o que você gosta de fazer? Imagina que beleza aqui no podcast eu chegar, e aí, Chico, o que você gosta de fazer?
Tudo bem que é uma delícia aqui, né, o trabalho de vocês, mas tem os bastidores, né? Sim, definições de pauta, ligar para as entrevistas. Então, discutir, tem alguma coisa aí nessa lista, de repente, que você pode dizer, esse aqui eu passaria para o Thiago, vice-versa. Então, isso também é interessante no voluntariado, porque quando você se permite a refletir o que eu gosto de fazer, é onde também você vai dizer, eu gosto de escrever. Só que eu não tenho oportunidade, porque meu trabalho é corrido, aqui a pauta já vem escrita. Então, por que não doar o seu tempo escrevendo para, de repente, um projeto que precise de uma escrita bacana, uma revisão de projetos, enfim. Sim. Então, assim, às vezes, ou se não, tem aquele cara aquela pessoa que trabalha em TI. O cara trabalhou em TI a vida inteira. Aí ele vai querer doar o tempo. Será que ele tem que doar em tecnologia? Ou ele tem que se dar a chance de conhecer outras coisas, se permitir, se realizar? Porque vai aparecer uma extensão do trabalho dele, só que pior, não remunerado. Não, perfeito. Então, assim, tem uns mecanismos assim não que dá são... pro Chico fazer um voluntariado de techs, né? Então, eu me incluo nessa já. Acho que não. A vida inteira fazendo aquilo. Por mais que, bom, eu assim, já viu que não dá para chamar o Chico para fazer. Não. Em termos assim, eu poderia ajudar com o meu conhecimento bacana, assim, né? De certa forma, ajudar as pessoas naquela dúvida, naquelas questões e tal. Mas aí eu me incluo assim, eu já acho que meu tempo é para essa humanidade trabalhando nesse assunto já foi. Mas entendo, tá perfeito isso. Mas você já tem bons anos, né, no trabalho voluntário. E o que você acha assim, que te trouxe de mais benefício? Qual o melhor retorno para você na sua vida toda, assim? Ou ainda isso é contínuo na sua vida? As benesses que esse trabalho te dá? Sem dúvida é contínuo, né? Não é que o ser humano se torna voluntário, aí pronto, viu que é maravilhoso e foi naquele momento e depois é um fardo. Não. Cada atividade é diferente, cada doação, cada minuto importa, né? Então, eu venho realmente nessa estrada há muitos anos e, para mim, cada doação é diferente. Não importa se no Brasil ou fora do Brasil, né? Semanalmente é uma jornada enriquecedora, né? Acho que é isso. Você está sempre... E não necessariamente você está fazendo também esperando algum retorno, né? Eu acho que esse é algo que está muito vinculado, né? Sim, bom, exatamente. Eu faço porque me faz bem. Eu acho que é um ponto muito importante. E o que vem é lucro, né? Porque quando você está ali disposto a ajudar alguém, o que vem é... nós temos uma pesquisa chamada O Valor da Generosidade. Uau! Anualmente... Nós enviamos para os voluntários, hoje cerca de 1.300 voluntários que fazem parte do projeto, e a gente faz aí essa análise, né? E uma das perguntas é isso, né? O que te motiva? Então tem de tudo, né? Assim, tá em paz com Deus. Tá em paz com Deus, colocar no meu currículo. Mas assim, a gente vê que dos 10, 12 itens, realmente o que é mais top 10 é a coisa do dar sem receber, sem retorno, né? Fazer o bem mesmo. Eu acho que sim. E eu, particularmente, escolhi o hospital, mesmo sendo um ambiente árido, difícil. Então, eu tenho isso com o hospital. Eu acho que eu fico triste em hospital. Não é fácil, né? Não dá para dizer que é um lugar animado. Mas por que eu escolhi ali? Porque ali eu enxergo o ser humano como ele é na real. Exato. Sem máscaras, sem melindragem. Então, no curso de formação, uma das coisas muito importantes que a gente diz para se atentar até à aparência, né? Eu não vou chegar lá maquiada, com um brinco enorme.
com esse anel, né? Você não vai num desfile. Não vou num desfile, né? E isso muito em respeito a quem tá ali, né? Todo mundo sabe que uma semana de internação, para uma mãe principalmente, um pai, você envelhece 10 anos brincando. Fácil, então, verdade. assim, você chega ali, né, com todo o exercício de empatia possível, para estar junto, né? Para dizer, eu vim contar uma história, mas eu tô aqui, né? Sentindo com você esse momento, né? Tô te trazendo aqui um pouco dos meus valores, do meu afeto, da minha empatia. Estou inserida nesse ambiente. Exatamente, estou com você. Um ET que veio aqui. A gente tem muito isso nesse curso de formação. Né? A gente desenvolveu um manual chamado NR32V. Né? Essa sigla aí. Porque o NR32 é para quem trabalha na área da saúde. Né? Então, são os cuidados, a segurança do funcionário que trabalha na saúde. E nós desenvolvemos, junto com o Emílio Ribas, todo esse manual para o voluntário. Então, isso também é importante. Né? Quais são as regras pós-Covid, né? Tudo. Um treinamento dura quanto tempo para a pessoa? Em média 3 meses. Né? A gente passou para o EAD. Meses? Caramba, é demorado. São 10 módulos, aproximadamente 42 horas. Para contar história? Exatamente. Tem uma abordagem muito importante. Que suco? Não, eu imaginei um não treinamento, mas um mês, 15 dias, não tinha expectativa de 3 meses. Não, tem. Porque na verdade, envolvem aí algumas vivências, treinamento dentro do hospital, né, a parte prática. Então, mostra assim, o quanto a preocupação em fazer bem feito também, e o cuidado com as pessoas, as crianças, né? Realmente passa uma credibilidade, porque 3 meses você vai aprender o suficiente para fazer um bom papel, um bom contador de histórias, é isso, né? Eu acho que também tem um pouco dessa conquista, né? É muito interessante as pessoas que resolvem, né? O Thiago falou, como é que faz para virar a chave? Aí, de repente, amanhã ele acorda, felizão, motivado. Chico, vou procurar alguma coisa para fazer. Só que o Thiago, ele vai querer fazer amanhã. Senão eu não vou mais. Esse é o problema. Senão não vai mais. Então, eu acho que esse curso, ele também traz muito isso. Será que é o seu momento? Sim. Né? Acho isso importante. Então, assim, a gente tem lá os 3 Cs, né? A gente quer um voluntário comprometido, e não é só com grana consciente também, né? do que ele vai fazer, porque a criança cobra, né? Tá lá, semana que vem ela tá te esperando. Poxa. E constante, né? Então, se você não atinge aí nenhum dos Cs, compromisso, consciência e constância, você não vai ficar. Então, a gente não fica triste com a pessoa que desiste no meio da capacitação. A gente fica triste com quem se compromete e depois não vai abandona, ou vai quando desiste, quer. Então, a gente tem... É um compromisso que você tem que cumprir. Exatamente. Né? Eu acho que precisa ter essa seriedade. E aí, ao longo desses 3 meses, você vai trabalhar com perda, com morte, vai estar dentro dos hospitais, você vai identificar se realmente é aquilo que você se encaixa. Você pode dar um exemplo, Lu, como que funciona? Por exemplo, você falou do hospital, né? Que você vai no hospital. Como que é o processo? Você pede para o hospital já conhece vocês e já sabe da credibilidade. Como que funciona esse... Porque a gente já teve voluntariados aqui que falou que, por exemplo, ele ia, oferecia o trabalho dele e as pessoas não queriam, porque, sei lá, tinha que levar o transporte, né? No caso do nosso amigo que lutava. Ele falou, não, a gente dá aula para todo mundo, o Denilson. A gente dá aula para vocês, traz o seu pessoal aqui. Não, acho que eles não querem, veja bem. Então, também sentiu essa resistência de um lado. Eu queria entender de vocês, como que vocês chegam nos hospitais, por exemplo?
Nos primeiros anos do projeto, na verdade, o Viva chegava aos hospitais, né? Mas aí, ao longo, nós completamos 25 anos, dia 17 de agosto, agora. Boa. E ao longo desse percurso, hoje as coisas inverteram. São os hospitais que nos procuram, né? Então, a gente tem um contrato de parceria, um termo de parceria com esses hospitais. São 85 hospitais em 5 estados brasileiros, mais Distrito Federal, né? Então, estamos em São Paulo, Bahia, vou falar as cidades que é mais fácil. São Paulo, Salvador, Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Distrito Federal. Em São Paulo, a gente está na Baixada Santista, Litoral Norte e Marília, né? Pegando, então, litoral e interior. E esses hospitais, onde nós estamos já há uns anos, eles normalmente têm uma área que é a hotelaria do hospital, e essas pessoas são o nosso ponto-chave, ou um comitê de humanização, ou uma área de voluntariado. Então, essas pessoas fazem a conexão conosco, e ali é onde a gente vê a questão de um crachá, para às vezes o voluntário não precisar ficar naquela fila junto com o paciente, porque ele está lá toda semana, um crachá diferenciado. Alguns hospitais liberam estacionamento, né? Então tem algumas facilidades. Hotelaria porque não tem risco. É isso? É uma nomenclatura que eles usam dentro do hospital, né? Para cuidar, para internação, essas coisas. Então é uma área dentro do hospital que se comunica com os projetos voluntários. Que você pode entrar, não tem problema, você não vai levar nenhum que risco. Verifica essa parte burocrática da chegada e tudo mais. Uhum. Mas puxando aí o gancho do não, isso também a gente aborda, que é muito importante. Eu posso sair saltitante da minha casa para fazer o meu trabalho, com a minha bolsa, com os livros selecionados, e chegar no quarto, ou na UTI, na brinquedoteca, e a criança não querer a história. Entendi. Isso acontece. E o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Não tem problema, eu volto semana que vem. Se você mudar de ideia, eu estou por aqui. Porque a gente tem que respeitar o não, né? Vamos combinar que ela já não vai falar não pode falar não para picadas, para o médico, para enfermagem, para remédio, toda essa parte que ninguém gosta muito. Então, a hora que chega o voluntário, por mais simpático, empolgado, cheio de histórias para contar, falou não, é não. Né? Isso é muito importante também. Mas, para conhecer mais esse detalhe, a criança, você falou aí, você sai de casa com os livros. Então, penso eu que já foi pré-escolhido pela criança os livros, ou você apresenta qualquer livro? E também, assim, a criança, no começo, você chega no hospital e quem quer ouvir história, quem está afim ou não? Como que é essa classificação, essa escolha da criança? A criança tem que aceitar... Depende aonde que você escolhe ou o hospital te delega, né? Assim, eu particularmente vou nos quartos, nos leitos, né? Então eu entro, me apresento, falo meu nome, que eu sou de um projeto Vive Deixe Viver, de contação de histórias, e ofereço, né? Sempre eu brinco, né? Faço para quebrar um pouco o gelo, que é importante. Até porque, por mais que o avental seja personalizado, com bolso colorido, botões coloridos, elas ainda ficam com um pouquinho de medo, achando, né? Lá vem mais uma agulhada. Então, a gente precisa ser bastante lúdico nesse momento para ter a aceitação. E os livros, normalmente, a gente instrui para que os voluntários escolham previamente. Saibam a história que vão ler, né? Para não correr o risco de eu estar lendo uma história e chegar no final, ser um final trágico, né? Que vai falar de morte, de coisas negativas. Então, os livros normalmente nós temos um site, que é o bisbilhotecaviva.org.br. Tem a Bisbilhoteca, que legal. Bisbilhoteca Viva, bem legal. E lá tem o ranking, né, dos 100 livros mais lidos, que a gente faz uma pesquisa. A gente levou para a Bienal, inclusive, esse ranking. E a gente indica para os voluntários, né? Então, se você entrou lá, viu que tem uma criança de 3, 4, 5, qual o livro mais pertinente?
Né? Isso vem acredito, da preparação para você ser um contador de história, né? Com certeza, e você com olhar, certeza. Nada contra os clássicos, todo mundo ama a Disney, a gente sabe, não tem problema nenhum. Mas a gente também tem muita coisa, muito conteúdo brasileiro aqui, rico em valores, né? Então, assim, eu prezo muito em, de repente, pensar em trazer, né? Tô vendo que a criança está com dificuldade de comer, normalmente acontece. Vamos trazer um pouquinho falando da importância da alimentação saudável, ou como é importante se alimentar para ficar forte, crescer e sair daquele quadro. Ou falar de amizade também, um assunto Bacana, que eles adoram. Quem não? Valores humanos. Eu vi, inclusive hoje, vindo para cá, um vídeo que me chamou muito a atenção, de uma pessoa que diz que passou num hospital e estava lá acompanhando uma mãe, e no momento de fazer a ficha para dar a entrada no atendimento, falou que era um menininho de uns 9, 10, 11. E diz que o menino entrou como um avatar e saiu como um zumbi, fixo no celular. Né? Então, a dificuldade que a gente está tendo, e que Sim. é a nossa dificuldade também, porque quando a gente entra no quarto, a maioria está no celular. Como é que você compete com esse mundinho com este aí mundo? Né? Então, e ele compara com uma pesquisa americana nos colleges, no high school, que 40% pesquisa com essas crianças de nível de empatia diminui em 40% com esse público. Quando tá no... Porque a pessoa tá lá no celular. Nem olha pra você. Não dá bom dia, não dá boa tarde, não ensina a criança a ser autônoma, olho no olho, né? E isso tem dado um estrago na psicologia. E eu faço, então, essa comparação para o voluntariado, porque é justamente isso. É o que a gente encontra diariamente. Né? Então, você entra, a criança está no celular, muitas vezes ela não quer parar de ver o joguinho. Aí os pais falam, não, mas depois você continua. Ela vai ficar aqui só um pouquinho, aproveita a história. Os pais sempre incentivam, mas ainda assim é difícil. Tem uma resistência. Tem uma resistência. Que coisa, hein? E aí o ponto de você olhar para a criança ali, mapear no sentido de vamos passar, né? Vou pegar uma história aqui que está relacionada à situação, ou seja lá o que for. Eu imagino que também o estudo, né, de ter o seu conteúdo ali, o que você está levando, isso conta muito, né? Então, esse trabalho o antes de você ir, para pegar o seu material e ter noção daquilo que você está falando também requer muito tempo seu fora o hospital, né? Exatamente. Né? O voluntário da Viva lê, em média, 30 mil livros por ano. Nossa Senhora, Jesus. É mais muita coisa. Chico. Muito mais. É muita coisa. E ficam na associação também entre 9 e 10 anos, né, como voluntário. Também é um número bastante grande, se você for comparar com outras pesquisas. Né? Então, assim, é um projeto que realmente cativa, né, que motiva as pessoas. E o mais interessante e que nos dá um motivo de muito orgulho. Quem está na linha de frente sabe, né, os voluntários que estiverem me assistindo também vão concordar, que quando você está ali, você vê a mudança de ambiente. A gente tem uma escala de humor e dor. Quando eu entrei, como a criança estava, quando eu saí, que a gente preenche num diário eletrônico de bordo, que é onde nós tiramos os indicadores de resultado do trabalho dos voluntários. E então a gente já sabia que todo esse processo lá dentro trazia um benefício muito grande para quem doa, para quem recebe, para quem está junto no quarto, até para a equipe multidisciplinar, que às vezes está ali fazendo algum procedimento. Mas o que realmente foi um boom, e uma coisa que tem repercutido ainda nos dias atuais, foi uma pesquisa científica publicada em junho de 2021. Recente, né? Muito recente, que nós estamos colhendo frutos.
que mostrou pela primeira vez na história, né, o poder da narrativa numa visão científica. Então, os efeitos na criança, os é isso? efeitos da narrativa na criança em tratamento. Foi feita uma pesquisa com 81 crianças internadas na UTI, e onde colheu-se saliva antes e depois da narrativa. Então, foi feito um grupo de contadores de história, que foi acompanhado aí durante alguns meses, comparado a um outro grupo, que a gente poderia chamar de placebo, né, que era outra atividade lúdica, não a narrativa, brincadeiras do que é o que é. E a gente viu aí a elevação de ocitocina e endorfina, que são os hormônios do amor, né? E a baixa do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, quando a gente divulga essa pesquisa, inclusive internacionalmente, num dos periódicos científicos mais renomados americanos, que é o PNAS, isso deu um boom para a gente, né? Uma comprovação científica, né? E isso tem rendido muito, porque é aquela coisa. Para a medicina, está comprovado. Para quem quer fazer um trabalho sério, está comprovado. Cientificamente, então, é assim, é aquela coisa. O sonho de ter contador de história no maior número de hospital possível e trazer o maior número de voluntários, cada vez mais sendo possível de acontecer, né? Ô Lu, vocês já pensaram em colocar tecnologia nisso? Estamos no caminho. Porque uma vez que a tecnologia é o seu principal rival, né, poderia... Estamos no caminho. Vamos se juntar aos inimigos. Né? Na pandemia aconteceu muito prontamente, né? Primeiro que a maior parte dos nossos cursos já estavam em EAD, né? E também com a impossibilidade de ir no trabalho voluntário presencialmente, nós criamos o VivaOn, que é esse canal de contação online. Então, de segunda a quinta, das 10 às 12 e das 15 às 17, a gente tem um grupo de contadores. Quinta-feira à noite também, às 19. E eles recebem, e aí a gente fala que é a gente abriu a plateia, na verdade, né? Porque além de crianças internadas, começaram a aparecer escolas, creches, orfanatos, até asilos, né? E mensalmente a gente traz um evento especial, né? Nós tivemos com a Cláudia Ohana semana passada, que também é uma pessoa muito fã do projeto. A gente traz autores de livros, escritores. Então, a gente também faz esse movimento no online. As domingueiras, que aconteciam nos parques, nós também trouxemos para o online. E agora a gente está para lançar um canal streaming com todo esse conteúdo que a gente produz, que tem bastante coisa interessante, e a gente está levando para esse canal de TV. E tem um ano, né? O que está online. O VivaOn, o VivaOn, ele tem um pouquinho mais de um ano. Sim. E aí vocês vão levar para o Soul TV. Vamos levar para a Soul TV. Exato. E vai chamar como? uma parceria, Vive Eduque. Vive Eduque. Que já é um nome nosso, né? Que é um braço cultural da Viva, onde a gente traz aí todos esses projetos ligados à difusão da cultura. Ô Lu, você fez uma escala de idade, né? Que vai de 0 a 17. 0 a 17. Então, assim, para adolescente, imagino que seja mais difícil ainda você entrar e querer contar a história para ele, né? Porque esses estão mais ainda ligados à internet, a esse mundo do eletrônico. E também, não sei, acho que assim, os pais, não sei se contam histórias para os filhos ou não, né? Talvez não. E aí essa criança que não ouve, não está habituada a ouvir histórias, e ainda mais com o celular, é mais difícil ainda para o contador, para o trabalho voluntário de vocês, né? Porque tem que vencer a falta da história contada pelos pais. Que não é hábito. E ainda o celular e mais os adolescentes, né? Deve ser uma coisa...
Combinação explosiva. Total certeza, combinação explosiva. Isso é fato. Foi feita uma pesquisa no IPQ, Instituto de Psiquiatria do HC, e a gente viu ali que 75% dos pais que levavam as crianças para tratamento com algum distúrbio não liam para os filhos. Né? Então, esse é um número bem, bem gritante. E o adolescente, né, também a gente teve uma pesquisa. A criança, ela sai da pediatria, ou ela continua com o pediatra até 20 anos de idade, ou ela já cai para um clínico geral, né? Então, assim, a função do ebiatra é pouco ouvida, né? Vocês sabiam, né? O ebiatra é a especialidade que cuida do adolescente. Né? Não sabia. Pois é. E então a gente sabe que tem uma certa dificuldade, uma restrição aí, né? Eles são bem resistentes. E cada voluntário tem sua artimanha, né? Eu mesma tenho um livro que é de moda, então você faz umas combinações. Normalmente eu crio algumas histórias ali com esse livro. Tem um outro livro de crônicas, que é bem interessante, porque não é uma coisa contínua, né? São histórias curtas e sempre tem uma mensagem. Então, cabe não só para o adolescente, como para a família. E realmente você tem que ter um jeito diferente para chegar, porque ali já existe um pouco mais de julgamento. A preocupação muito frequente do contador de história é: será que eu estou indo bem como contador? As pessoas acham que precisam ser profissionais. E não é isso. A criança não está esperando o final da história. Qualquer coisa, você falar que a Branca de Neve, em vez de comer a maçã, comeu a coxinha, tudo bem. Você sabe mas que o adolescente realmente é bem mais complicado, né? Parado. Mas eles gostam, né? Gostam muito. Eu lembrei que eu tenho 3 filhos e quando eles eram pequenos, eu contava a história para eles, né? Mas eu não lia as histórias, eu contava. Então, como eu não tinha muito repertório, eu contava dos 3 porquinhos várias vezes, mas aí com diferentes atuações, né? Tinha os porquinhos que fugiam de bicicleta, no outro dia fugia de skate, fugia voando, fui variando para chamar a atenção, né? Porque eles começam a pedir. Uma vez que você começa, né? Sim. Eu conto pouquísimo. Era interessante, até porque... Na verdade, eu faço muita paródia. Sério? Prefiro paródia do que... Eu tipo, pego uma música e aí canto para empolgá-las para fazer alguma coisa. Tipo, como ele é músico, fica o mais Acorda fácil. Pedrinho, por exemplo. Acorda, Livinha. Sabe? Que para legal. ela acordar e ir pra escola. O pessoal da Bahia fez uma paródia bem legal. Depois eu vou mandar para vocês, para os 25 anos da Viva, com essa música. Do Acorda Ficou muito legal. Eu gosto também da história imaginativa, né? Que você cria ali na hora. Principalmente porque no momento de dormir, né? Que é aquela... É básico, né? Vou deitar... E aí, assim... Eu tinha que acalmar 3, então... Então, aí você, né, você vai ficar lendo ali com um livro, aí tem que ter luz, muitas vezes óculos, é muito complicado. Então eu gostava da criatividade. E você tá cansadão nessa hora, né? Você chegou 8 horas no trabalho. Voando, deve ser animal. É interessante. Foi de tudo que é jeito, os porquinhos. Eles lembram até hoje. Hoje eles têm... E essa é uma das histórias mais pedidas, viu, do ranking. Dos 3 porquinhos? Não, as casas dos porquinhos foram de tudo que você possa imaginar, né? Porque eu tive gêmeos, né? Nossa. E depois nasceu o Fernando. A diferença dos gêmeos pro Fernando são 2 anos. Então, quase trigêmeos. Quase trigêmeos. Putz. Haja criatividade, hein, Chico? Meu Deus. Saudade desse tempo nenhum. Os 3 porquinhos eram os 3 filhos. Os 3 filhos. A gente tem algumas pessoas aqui muito legais aqui. Vamos lá. Opa. Selena, Carlos está sempre com a gente, Dora Esteves, Linete, Maíra, muita gente. Tô reconhecendo alguns nomes aí, hein? Beijo para vocês. Algumas perguntas. A Dora foi a minha parceira de início, né? Nós fizemos o curso juntas, fizemos o treinamento no hospital juntas. E no começo eu só queria ir para o hospital se ela fosse, né? Aquela coisa de querer ir de duplinha. Mas aí com a minha ida aos Estados Unidos, acabou que eu aprendi na marra a contar sozinha. Inclusive ela convida a estar aqui, Chicão. Em todos os hospitais de São Paulo vocês têm contadores ou só alguns? 36 hospitais aqui em São Paulo.
É, muita coisa. E a gente está ampliando Bastante, agora aí com um projeto com a Redditor. Nossa, Redditor é legal também. A né? gente está num projeto Que bem bacana. bacana aí. É isso que eu ia Logo falar. mais a gente Eu vai ia divulgar. perguntar, público, estadual, municipal, particular? Tem ambos, né? Tem de tudo, na Tem verdade. de tudo. A ideia é Sim, não olhar, né? Ele é doente em qualquer Qualquer lugar, hospital, no público, exato. no privado e Mas principalmente... aquele doente mais elitizado, ele aceita? O pai deixa? Claro. Normal, né? Sei Sim. lá, né? Não. Não, sem histórias para o tranquilo. filho. Ó, Não, a gente já tem um mordomo aqui, ele tá aqui para contar a história. Conta a história, Chico. Os 3 porquinhos. Ó, na verdade, a Dora perguntou aqui, né? Vive e deixe viver. Um voluntariado que faz a diferença. Já perceberam que sou fã, né? Ela falou aqui. Convidou você, Chicão, para ser voluntariado, pra gente... Eu e você, né, na verdade. E aí tem uma pergunta aqui que é bem legal. Ai, Qual é o sentimento quando está contando histórias para criança? O Carlos perguntou. O melhor possível, né? dá uma paz, né? O sentimento é a vontade que você tem de teletransportar a criança durante aqueles minutos para qualquer lugar fora daquele ambiente onde ela está sufocada. Distante da família, distante dos estudos, dos amiguinhos da escola, do cachorrinho de estimação, dos brinquedos. Então, o sentimento é dar o seu melhor, e aí você usa as técnicas, né, de voz, de gesticular, enfim, e escolher uma história interessante que prenda a atenção justamente para que essa viagem seja a melhor possível. E tem uma aqui, ó. Tem alguma história marcante na sua trajetória como contadora de histórias, a Celina? Tem muitas, né? Eu lembro de 2, assim, que me marcaram, né? Quando eu fiz o curso, num primeiro momento, eu falei, não quero oncologia, muito difícil, muito triste. E por mais que a gente, na capacitação, indique nunca perguntar qual a doença, por que a criança está ali, mas quando você está num hospital de oncologia, você sabe que a criança tem uma doença grave, independente dela estar com ou sem o cabelo, né? Então, no início, eu não queria a oncologia. Porém, com a mudança para o estado da Virgínia, onde eu fiquei 2 anos, eu fiquei numa área chamada Primary Care. E era uma área onde recebiam crianças para triagem inicial, hemodiálise e quimioterapia. Nossa, hemodiálise. Então, nesses 2 anos, eu não sabia... Se não tivesse carequinha, eu não sabia que era oncologia. Porém, esse garoto, né, eu já estava acompanhando ele há um tempo e eu acabei sabendo, porque acho que numa das conversas eu escutei falando que ele ia receber a químio. E esse menino, ele foi se afetuando e num dado momento ele se agarrou nas minhas pernas, olhou para mim e falou, I love you, no meio do corredor. Criança, 6, 7 anos. Até menos, acho que uns 5. E assim, aquilo para mim foi um clique, porque eu fugi da oncologia e quando ele se agarrou nas minhas pernas, eu pensei, não, é para lá que eu vou. Aí, no retorno ao Brasil, eu acabei voltando, trabalhando na gestão também, isso de 2007 a 2009. E ali foi onde eu abri a parceria com o Itaci, que é o Instituto de Tratamento ao Câncer Infantil, também do Complexo HC. E aí fiquei alguns anos também na parte de oncologia. Ali foram várias histórias também, né? Assim... de superação, de tristeza, difíceis, mas eu acho que toda história é única, né? E tem umas que marcam mais, que são, às vezes, mais pesadas, outras completamente alegres. Teve um garoto que eu cheguei na porta do quarto, ele olhou para mim e fez assim. 4 anos de idade, da Bahia, ficava muito sozinho ali com as enfermeiras, porque acho que os pais eram de fora e não tinha sempre acompanhante.
E ele era muito danado, me contava das namoradas dele com 4 anos de idade, mas esperto, esperto. Então tem algumas figurinhas que marcam, né, a E nossa... como não se apegar, cara? Como não se apegar? Como não trazer pra ti essa dor, esse momento? Eu não vou dizer para você que é fácil. Eu não vou falar dó, mas é duro, né? Você ver uma criança... Por isso que eu acho que a gente tem que ter um exercício diário de autocuidado. Sim. Que eu comentei com vocês aqui. Do autoconhecimento. Né? Você entender, vamos supor que aquele dia você não está bem, não acordou bem, ou está com algum problema pessoal muito complicado. Nós temos uma equipe de psicólogos na Viva que oferece esse serviço gratuito justamente para o voluntário poder se abrir, poder contar o momento. Elas mesmas, muitas vezes, indicam o afastamento temporário, né? Porque o nome, o Viva e Deixe Viver, é exatamente isso. Né? Viva a sua vida, né? E deixe o outro viver a vida dele. Mas eu sei que, na teoria, é fácil. Eu mesma, na oncologia, tive umas passagens muito difíceis. E hoje eu acabei trocando, estou em outro hospital que não é o oncológico. Né? Eu achei que o meu momento, pelas passagens, minhas passagens, hoje eu me vejo adequada ao hospital que eu estou. Então, você ainda conta histórias? Eu conto histórias. Eu conto histórias. Você tem uma rápida que você gosta, não? Ah, meu Deus do céu. Uma pegadinha. É sério isso? Mas de boa, de boa. Eu imagino que... Fala pro Chico, acho que ele vai mandar melhor que eu. Os três porquinhos voadores, Chico. Não, mas lembrei de uma questão aqui, curiosidade, né? Quais se é que cometem, né? Quais os erros comuns que um contador de história iniciante comete? Tem, sei lá, errar trocar o livro, por exemplo, da história. Não, sabe, naquilo que você falou, você não vai contar uma história triste. Eu só vou te corrigir. Eu não diria que iniciante, né? Porque às vezes a pessoa está iniciando no projeto, mas conta história há muitos anos, em outros âmbitos. Né? Não, sim. Ali, assim, essa coisa de você não selecionar o livro é uma coisa habitual, acaba sendo na correria. Muitas vezes não deu tempo de ler a história, e aí você está ali tentando interpretar, dar o seu melhor, e tem uma palavra ali que você não é muito a favor, não concorda muito, ou não passa um valor interessante, e aí como é que você faz? Troca. Como é que é o jogo de improviso? Então é uma coisa que a gente fica bastante no pé, a importância da escolha de uma boa literatura. E os livros, eles pegam na associação? Como Nós funciona? Temos uma biblioteca da Mabel Veloso, com 2.000 títulos, que a ideia é essa, né? É óbvio que pela logística, principalmente de São Paulo, fica complicado, mas é exatamente para isso que serve, de você semanalmente poder ir lá e se abastecer e fazer essa troca. Nos hospitais, também a gente tem um armário, a maioria tem um armário, uma salinha, e a gente consegue deixar esse QG. Muitos também levam e trazem sua própria sacola literária. Né? Ou seja, faz parte do personagem também, de alguma maneira, né? Acredito eu. Uma pergunta. Quando vocês têm uma estrutura legal, né? Que eu acho que várias, né? Até um ponto de ter um lugar para guardar as coisas dentro do hospital, né? Vocês acabam tendo esse trânsito. Como que foi enfrentar isso na pandemia? Então, na pandemia, a gente teve essa pausa, né? Então, foram poucos lugares. O IPQ, por exemplo, é um que não parou. Mas, assim, pouquíssimos lugares continuaram recebendo voluntariado. Muito pouco mesmo. Agora, né, a partir deste ano, a gente começou gradualmente retornando para os hospitais, com vários protocolos, seguindo, obviamente, dos cuidados. E a gente tem já conseguido acomodar os voluntários antigos, já avisando para o retorno, e também já iniciando o agendamento para o treinamento dos novos, que desde 2020, então, foram fazendo o curso, mas essa parte ficou em stand-by. O
teste a Vera deu uma atrasadinha, né? Foi agora que está voltando. Sim. Das pessoas que fizeram o curso. É bem legal. E outra, né? Eu imagino também que para entrar no hospital antes na pandemia, latente, né? Não que eu acredito que a gente ainda não saiu totalmente da pandemia, mas até mesmo ao abrir o online, ser novo, né? Porque é o Viva On, né? O ser novo meio que... E aí, o que a gente vai fazer se a gente vive de ir lá e Presencial. se mostrar para as pessoas, né? Eu diria que a gente se virou nos 30 de uma forma rápida, surpreendente. Nós criamos esse canal. Nós também criamos no início da pandemia, que foi até uma ideia maravilhosa da nossa assessoria de imprensa, que é a LF Comunicação, que foi um projeto chamado Viva Persona. E nós convidamos, então, personalidades de diversas áreas para doar uma história, né? Então, semanalmente, a gente tinha ali Antônio Fagundes, Giovanna Antonella, Cláudio Hanna, Cláudia Raia, Pedro Bandeira, enfim, Emicida, Margarete Menezes, uma lista enorme de pessoas bacanas que doaram histórias, né, dizendo que estava ajudando o projeto. Então, a gente não deixou morrer a rede, né? A gente não conseguia estar presencialmente, mas todos convidados a doar histórias e também participar do Viva On, que, de alguma maneira, a ideia era fazer chegar todo esse conteúdo que não cessou por causa da pandemia para as crianças hospitalizadas. Então, eu acho que assim, foi um pulo do gato a gente ter corrido atrás e utilizar os recursos, as plataformas digitais, as lives. Até hoje, a gente faz bastante live também com as bandeiras que a gente levanta de política pública, né, de humanização, classes hospitalares, brinquedotecas nos hospitais. A gente faz bastante... a gente tem muitos projetos nesse sentido e se utiliza da tecnologia, né? A gente encontrou aí a tecnologia como um aliado, não como algo que vai distanciar. Sim. Sabendo que agora, no híbrido, a gente tem condição de permanecer com os dois. Exato. Porque a gente tem relatos de contadores da Viva super fiéis desses grupos que dizem que foi o que salvou a vida na pandemia. Virou ali um grande sarau de amigos. Então, elas, no começo, não entrou criança. Eu falei, esse projeto acho que não vai para frente. Hoje, mesmo voltando, muitos preferem estar no online. Acho que como tudo, né? E querendo ou não, online você chega em bastante gente, né? Você chega em bastante hospitais com poucos recursos, né? Eu retornei, eu mesma retornei faz pouco tempo para o presencial e aproveitei, entreguei lá o flyerzinho falando do Viva On, porque é aquela história, que bacana o que vocês fazem e tal, mas não dá para estar toda hora. E a criança não quer que você vá embora. Você contar 1, 2, 3, ela quer o quarto, quinto, ela quer até dormir. Em média, a presença quanto tempo? No hospital é muito importante. Né? Em média, quanto tempo? Transferir isso. A gente fica 2 horas e meia por semana. No hospital. Mas e para cada quarto, não sei se é coletivo ou não? Depende. 10, 15 minutos? Depende, né? Tem aquele que está... Super afim. A gente hoje identifica que o trabalho do contador de histórias no hospital, ele é prescrito. Né? É muito interessante, né? Hoje mesmo, a coordenadora da brinquedoteca me mandou mensagem, já avisei para um fofinho do quarto 518, do quarto 520. Você chega no hospital, a equipe de enfermagem fala, dá para você passar no quarto 4, 10, 11? Então, se você já tem essa demanda, você sabe que tem alguma questão ali. Então, você vai ficar um pouquinho mais. Se a criança está com sono, você conta uma, ela já ficou contente, então já passa para o próximo. Não existe um fator limitante de quanto tempo você vai ficar em cada quarto, né? Ô Lu, para ser contador de histórias,
Qual é a exigência? Tem limite de idade? Você tem jovens? Você tem adultos? Sendo mais... 18 anos, 18 anos, 18 a 18 ou mais. 105. Ah, tá bom. 18 mais. Então, Você pode, Chicão. Sim. Você já pode. E qualquer pessoa, né? Porque às vezes o jovem também está interessado em contar histórias, né? E por que 18 anos? Eu acho que uma questão, né, assim, importante da responsabilidade, de compromisso, né? compromisso, né? Acho que tem que assinar pelos próprios atos. Na verdade, o hospital também exige, né? Ah, tá. É porque até para tomar os cuidados ali, né? Sim. Acredito eu. Sim. Legais, cuidados legais. Lu, chegamos ao fim da nossa história. Boa, Chicão. Olha, eu não sei se eu... Não sei, né, assim... na verdade, a ideia era, né, transitar um pouco de carreira, mas não tem jeito, né? Acabei mergulhando no mundo do social. Sim. Não, mas você falou da sua carreira, que foi importante, né? O que você estudou, com certeza, como você fez. Com certeza. Até porque o projeto que eu escolhi tem muito a ver, né? Porque a produção de conteúdo é muito grande onde eu estou hoje. Obviamente que a área de marketing, a área de comunicação e marketing é uma área também que tem muita demanda, né? Então, onde dá para aplicar os conhecimentos. Fora esse projeto, eu também trabalhei na área de comunicação do Instituto GPA, onde fui responsável pela mudança da identidade visual do Instituto, dos projetos também. Tem um maravilhoso projeto aí na área de música, né? Que eles formam jovens para tocar na orquestra de cordas. Então, assim, dá para você ser um profissional de comunicação e colocar os seus esforços num instituto ou privado, uma ONG. Dá para você trabalhar também como financeiro e fazer a mesma coisa. Enfim, eu acho que toda a habilidade, todas as técnicas que você traz do mercado corporativo, você consegue colocar dentro. Porque, no fundo, não é porque trabalha-se com o social que você não vai ter um olhar acadêmico, um olhar corporativo. Profissional, exatamente. Sim. É transferência de conhecimento que você adquiriu ao longo da sua vivência, né? Sim. Acadêmica e profissional, dos trabalhos que você desenvolveu em várias companhias grandes, né? Que você fez seu trabalho também. Exatamente. Olha, eu estava tão aflita, né? Será que... O quê? Passa muito rápido. É o bate-papo aqui, né? Um bom bate-papo, quando você vê, já... Passa rápido. Passaram-se horas, né? É isso. Bom, assim, o que fica da tua história, assim, é muito a escolha de uma escolha oficial ali. Você tem como que fala quando tem um Instagram registrado? Então, quando tem o... Verificado. Você é uma... Verificada. Voluntariada verificada, assim. se dedica, 5 estrelas. 5 estrelas, cara. É muito difícil a gente se abdicar de algumas coisas da nossa vida para o outro, né? E você faz isso com muito amor nas suas palavras. Muito obrigado por ter vindo compartilhar conosco. Eu que agradeço. É um enorme prazer. Eu acho que cada semente que a gente planta é uma árvore no futuro, né? Literalmente, Sim. né? Assim, é um modo figurado de dizer. Então, eu gostaria de incentivar todos vocês que escolham a sua causa, escolham o seu propósito. O mundo está muito carente, né, dessas escolhas, onde as pessoas se importam mais no ter do que no ser. Então, é diferente, né? Assim, você se dedicar e, principalmente, naquilo que você acredita, né? Seja para a natureza, seja para um ser humano, para um animal, não importa, né? Tente olhar para dentro e descobrir. E eu tenho certeza que é uma transformação sem volta para melhor, né? Onde a gente encontra propósitos. Então, eu digo que
a minha escolha dentro do hospital foi justamente isso, né? Você rala o carro, isso é um carro ralado. Me indispus ali numa discussão. Você começa a comparar o dia a dia, as coisas que não saem muito bem, né? Que não era aquilo que você queria. Aquelas picuinhas bobas. As picuinhas bobas, exatamente, né? E aí, quando você olha para aquilo que realmente importa, fica tão pequeno, né? Exatamente. Então, é onde você vai tentando tirar o seu estresse das costas, né? Tirar as coisas que não tem muito significado da frente. Com certeza. Para deixar a vida mais leve, né? Eu diria. Isso aí, Chicão. Eu também só agradecê-lo por você ter vindo aqui, o seu tempo, contar a tua história, que é tão bacana, para as pessoas se empolgarem. E dar os parabéns pelo que você faz na sua vida, porque é aquilo. Voluntariado é verificada. Não, aquilo. Gostei. Passar nessa vida sem ajudar o próximo, sem se doar, é uma viagem muito pobre, né? Eu só posso dar os parabéns para você. Muito obrigada. Convido Thiago, Chico, a contar pessoal histórias. Dos bastidores. É isso aí, né? Gabirox. Acho que... Não, com certeza. Vamos marcar um dia, Chicão. Um domingão, à tarde. O Chico não perde jogo de futebol, mas tudo bem. Perco sim. Muito obrigado mais uma vez, viu, Lu? A gente deixa lá depois os contatos, o site de todo mundo. Porque é uma porta para quem quiser o site, né? Para quem... Sim, qual todas que é o as informações. www.vivaideixeviver.org.br. Legal. Ali tem tudo. Programação, tem data dos cursos. Contatos. Tudo mais. Tem bastante coisa bacana acontecendo. Não só para quem quer contar história em hospitais, mas se você só quer aperfeiçoar técnicas também. A gente está aí para soltar o curso Sacola Literária também em outubro. Muito interessante. Então, para quem é amante de literatura, quem quer contar a história para os seus filhos, netos, enfim, para qualquer âmbito, não necessariamente hospital, contadores de história em ação. Que bom, legal. Tá certo. Lu, muito obrigado mais uma vez. Chicão, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Thiago. Se vocês quiserem, nos sigam, né, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, o Dê aquela curtida pra gente, que ajuda o canal. Dá um like, compartilhe. Faz né, tudo Chicão? que vocês já sabem, né? Quando fala essa parte do YouTube. Fofoquinha do bem, né? Compartilhem, que vai ajudar a gente a trazer convidados tão interessantes e brilhantes como a Juliana. Exatamente. Luciana. Boa, o Chicão aí. Eu sempre erro no final. Valeu, Chicão. Pessoal, muito obrigado. Obrigado. Sigam a gente. Até já. Um abraço. Tchau.